Não existe som no espaço, nenhum vento, nenhum eco, nenhuma advertência, apenas o vazio. A Terra gira abaixo de você, envolta por uma película quase invisível de gás. Uma atmosfera tão fina que, se fosse uma maçã, seria mais fina que a casca. E ainda assim, é tudo que separa a vida do silêncio absoluto. Na superfície da Terra, cada centímetro do seu corpo suporta o peso de uma coluna de ar, com dezenas de quilômetros de altura. E essa pressão não é um detalhe, ela é estrutural, ela é a pressão atmosférica. Quando você está no espaço, essa pressão cai para praticamente zero. Quando você abre o capacete, o ar dos seus pulmões não é sugado, ele se expande, respeitando as leis da termodinâmica. Um gás confinado, quando perde contenção, tenta ocupar o maior espaço disponível, inclusive o espaço. O seu coração continua batendo, mas o sangue já não cumpre o seu papel. Sem pressão parcial adequada, o oxigênio não se liga à hemoglobina. Não é falta de oxigênio no seu sangue, é a incapacidade de usá-lo. O cérebro, que consome cerca de 20% de todo o oxigênio do corpo, começa a desligar funções não essenciais. A consciência é uma das primeiras coisas a cair, e em menos de 10 segundos todo o universo começa a ficar escuro. A água, ela não ferve apenas por calor, ela ferve quando a pressão cai abaixo de um limite crítico. No espaço, as salivas, as lágrimas, a umidade da língua começam a ebulir. Não é uma dor intensa, é desconforto profundo. Um lembrete de que o corpo humano foi projetado para o planeta Terra e não para o cosmos. O seu corpo começa a inchar, todos os tecidos moles se expandem e a sua pele tenta resistir a isso. Ela é surpreendentemente forte. O inchaço atinge cerca de 30% do volume corporal. Você não explode, o seu corpo não é um balão, é uma estrutura elástica projetada para sobreviver com variações de pressão, mas não foi projetado para viver com a ausência delas. Ao contrário do que muitos pensam, o espaço ele não é frio. Você não iria congelar instantaneamente se caísse no espaço, como vários filmes mostram, mesmo que você já tenha ouvido em algum lugar que a temperatura do espaço é algo cerca de menos 270 graus Celsius. Mas acontece que existem 3 maneiras de trocar calor: condução, convecção e radiação. Convecção é justamente o que acontece na sua panela quando você cozinha. A água da parte mais quente, ou seja, a água que fica na parte de baixo, troca de lugar com a água mais fria, a água que fica da parte de cima. Então acontece essa troca de calor, e isto acontece por conta do agitamento das moléculas. Quanto mais as moléculas de água estão se agitando, maior é a temperatura dessas moléculas. Quanto mais devagar elas estão, menor é a temperatura. Então, quanto mais agitado estão aquelas moléculas, maior é a temperatura. E no espaço não existe troca de calor por convecção, porque basicamente no espaço não há moléculas para ficarem vibrando. Outro tipo de troca de calor é a condução, que é justamente quando você toca em alguma superfície que está quente e é capaz até de você acabar se queimando por conta daquela temperatura. Ou seja, justamente quando você toca em uma superfície quente, ela passa um pouco da energia térmica dela para você. Mas mesmo assim ainda precisa ter moléculas, precisa ter contato de matéria. E como eu disse antes, basicamente no espaço não há moléculas, então não tem também como acontecer troca de calor por condução. A única troca de calor que não precisa de moléculas e que é justamente a que acontece no espaço é a do terceiro tipo, é troca de calor por radiação. O calor no espaço só pode sair por radiação infravermelha, e isto é um processo lento. Se você estiver sob a luz solar direta, sua temperatura pode até subir. Na sombra, ela pode cair lentamente. Mas isso tudo é basicamente irrelevante, porque a morte chega muito antes que a termodinâmica consiga terminar o seu trabalho. Fora da atmosfera da Terra, você está exposto à radiação cósmica, raios solares, partículas relativísticas, fragmentos de supernovas antigas. Normalmente isto é letal a longo prazo, mas nesse cenário a radiação é apenas um detalhe, pois o seu corpo já perdeu a batalha muito antes. Após 30 segundos, as células cerebrais passam por sofrimento. Após 90 segundos, o dano se espalha. Mesmo que o capacete fosse fechado e mesmo que o oxigênio voltasse, os
cérebro talvez nunca mais reconstruísse a consciência. Então o maior perigo de estar exposto ao espaço não é congelar instantaneamente como mostram na maioria dos filmes. O principal perigo de estar exposto ao espaço é o vácuo. Assim que você é exposto ao vácuo, os gases do seu sangue começam a formar bolhas que bloqueiam a sua circulação e rompem com as suas veias. A maior parte das pessoas sobreviveria entre 20 ou, com muita sorte, a 40 segundos de consciência. A linha entre quase salvo e tarde demais é quase invisível. O espaço não observa, ele não reage, ele não responde. O último ar que sai dos seus pulmões se mistura ao meio interplanetário. Átomos que já fizeram parte do seu corpo agora viajam livres. Talvez atravessem Marte, talvez o cinturão de asteroides, talvez nunca encontrem nada. A vida existe na Terra porque um planeta pequeno conseguiu segurar uma atmosfera por bilhões de anos. Uma consciência cósmica. Abrir o capacete no espaço não é uma explosão, é uma dissolução. Um lembrete de que somos criaturas de um mundo específico, vivendo graças a uma fina camada de gás flutuando no espaço. Enquanto ela estiver aqui, respire.